Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre VO2 máximo e desempenho. Estamos fazendo uma série de videoaulas aí sobre o consumo máximo de oxigênio. Se você não acompanhou as outras ainda, procure aqui no meu canal com o título VO2 máximo, que tem uma sequência lógica de explicação para isso. Então, quando a gente pensa em VO2 máximo, a gente pensa em aptidão física, aptidão aeróbica. E aí, para que a gente usa o VO2 máximo? Como que eu identifico? O que essa variável ela quer nos mostrar? O que ela nos transparece em termos de aptidão física e de importância como índice para prescrever exercício? Então é isso que eu vou falar nessa aula, sobre VO2 máximo e desempenho. Quando eu falo de desempenho aqui, não é só de atletas, é desempenho na prática de exercício físico e melhora da aptidão física desde o indivíduo sedentário até o atleta de alto rendimento. Então vamos tentar entender da onde que vem esse conceito, né? Então primeiro vamos voltar lá para uma fisiologia básica da contração muscular. A gente precisa de ATP sendo regenerado, sendo gerado constantemente durante o exercício. À medida que vai aumentando a intensidade, vai aumentando essa demanda de ATP. Então, vamos pensar num exercício prolongado, aí, pensa qualquer intensidade acima de, nesse exemplo, acima de 3 minutos, até 2 horas, vamos colocar. À medida que eu vou aumentando a intensidade, eu vou aumentando essa demanda por ATP a partir de vias aeróbias, até porque as vias anaeróbias elas não conseguem suportar essa demanda alta de ATP numa velocidade alta por um tempo prolongado. Então, vou dependendo cada vez mais do metabolismo aeróbio, do oxigênio aceitar lá os prótons no final da cadeia de transporte de elétrons, para eu continuar gerando ATP de maneira satisfatória durante o exercício aeróbio. Então, a miosina ela precisa de ATP para a enzima ATPase clivar esse ATP, degradar esse ATP. Ela vai utilizar essa energia armazenada na molécula de ATP para se ligar aqui nas pontes cruzadas de actina e ter contração muscular constantemente. Então, pensa numa corrida, num ciclismo prolongado, eu vou precisar de uma alta taxa de geração de energia a partir do metabolismo aeróbio. E então vou precisar de consumo de oxigênio. Vou estar aumentando a ventilação, aumentando o débito cardíaco, a frequência cardíaca, o volume de injeção, tudo para mandar sangue arterial, né, com grande fração de oxigênio para a musculatura que está sendo exercitada. E aí vários mecanismos fisiológicos em cadeia auxiliando tudo isso. Então, uma forma mais abrangente aqui, relembrando todos os processos bioquímicos de geração de ATP na célula muscular, aqui na fibra muscular, aqui a gente tem, em termos de metabolismo aeróbio, fluxo sanguíneo e a concentração de oxigênio é igual à entrega de oxigênio para o músculo, né? Então esse oxigênio tem que estar sempre sendo mandado. Aqui vem o que a gente comentou já em aulas anteriores, o débito cardíaco máximo, a frequência cardíaca máxima ou aquele débito cardíaco para uma dada intensidade de exercício, uma frequência cardíaca para uma dada intensidade de exercício, o volume de ejeção do ventrículo esquerdo mandando sangue rico em oxigênio na artéria aorta e aí as artérias enviando sangue para os músculos esqueléticos em atividade. E aí eu preciso dessa oferta de oxigênio. Esse oxigênio dentro da fibra muscular aqui, ele tem que entrar na mitocôndria e aceitar esses prótons de hidrogênio que estão vindo da degradação aqui principalmente do carboidrato, né, da glicólise, e o ciclo de Krebs, para ele continuar, e a glicólise anaeróbia para continuar, precisa que o oxigênio aqui absorva
esses prótons, né? Aqui o ciclo de Krebs vai lançar a NAD, vai se transformar em NADH+, vai deixar esse hidrogênio aqui. O oxigênio no final da cadeia de transporte de elétrons tem que aceitar esse hidrogênio para formar água para o ciclo de Krebs continuar. Se eu tenho um aporte insuficiente de oxigênio, essa velocidade do ciclo de Krebs não funciona de forma satisfatória, a geração aeróbia não dá conta da intensidade da demanda por ATP, e aí eu vou ter que buscar fontes anaeróbias e vou entrar em fadiga. Tá? Isso é a fisiologia do exercício básico. Então, quanto melhor o meu aporte de oxigênio, meu VO2, meu consumo de oxigênio para uma dada intensidade do exercício, né, e quanto que eu consigo ser econômico, utilizar esse oxigênio, né, numa dada intensidade, eu necessitar de um número de um consumo de oxigênio que não seja tão alto, né, eu fico cada vez mais econômico, aí eu mando esse oxigênio, uma dada quantidade de oxigênio, eu sou eficiente em conseguir fazer com que ele entre na mitocôndria, e entrando na mitocôndria eu faço com que o ciclo de Krebs continue, a cadeia de transporte de elétrons, faço com que ali no final esses prótons sejam, digamos, mitigados ali pelo oxigênio, forma água, e o sistema aeróbio ele satisfaz, digamos, em parte aquela intensidade de exercício. Então vou pegar um exemplo aqui, o VO2 que pode ser mantido durante o exercício, ele é um percentual do VO2 máximo, né? Então vamos pegar, um indivíduo tem um determinado VO2 máximo, e para correr 1 hora, numa dada intensidade, ele vai utilizar essa fração do VO2 máximo, um percentual do VO2 máximo. Vamos dizer que para correr essa 1 hora ele utiliza 80% do VO2 máximo. Ele não precisa estar, e ele não consegue ficar 1 hora a 100% do VO2 máximo. Então ele vai ter que usar uma intensidade onde ele utiliza um percentual do VO2 máximo, porque a demanda energética e o quanto ele consegue manter vai ser um determinado percentual do VO2 máximo. Então, a taxa de geração de ATP depende do VO2 máximo, depende do VO2 em ml por quilo por minuto e, portanto, do percentual de VO2 máximo que pode ser mantido durante o exercício, e também depende do VO2 máximo. Então, vamos recapitular aqui. Se o indivíduo está correndo, por exemplo, 1 hora, essa 1 hora ele vai utilizar uma fração do VO2 máximo, eu dei o exemplo de 80%, e vai ter um consumo, um número em ml por quilo por minuto que ele está consumindo de oxigênio, e vai depender também do VO2 máximo, tá? Que é o que eu vou explicar aqui. Por exemplo, para completar a maratona em 2 horas e 15, uma média aí de 18,75 km por hora, já é atleta bem treinado, né? Bem treinado mesmo. Os elites fazem abaixo disso, mas os atletas treinados para ir para uma competição internacional é um tempo desse aqui, mais ou menos, 18,75 km por hora. Deve ser mantido um VO2 de 60 ml por quilo por minuto durante a corrida. Então, é uma estimativa, já foi pesquisado, né? Num estudo trouxeram essa estimativa aqui. Então, por exemplo, o atleta 1, a prova é feita com 80% a 85% do VO2 máximo, é o que ele consegue manter durante essas 2 horas e 15, de acordo com o nível de treinamento dele, condições genéticas e características musculares também, que nós vamos explicar em outros vídeos. Então é necessário um VO2 de 70,5 a 75 ml por quilo por minuto, que significa, se ele tem esse VO2 máximo, 80 a 85% que ele mantém, que ele consegue manter
para fazer essas 2 horas e 15 significa 60 ml por quilo por minuto. Então ele tem que ter um VO2 max 70,5 a 75 ml por quilo por minuto. O atleta B, a prova é feita com 89 a 92% do VO2 máximo. Então ele consegue utilizar uma fração maior do VO2 máximo, por características bioquímicas e fisiológicas a nível muscular e adaptações ao treinamento, principalmente, e características genéticas também. Só que ele utiliza os mesmos 60 ml por quilo por minuto, nesse exemplo hipotético. Então é necessário um VO2 máximo de 65 a 67 ml por quilo por minuto. Então a gente vê que ambos conseguem tem o mesmo desempenho, né? Fazem 2 horas e 15, 18,75 km por hora, nesse exemplo hipotético, só que ambos têm VO2 máximo diferentes, tá? Esse aqui tem um VO2 máximo mais baixo, só que ele consegue utilizar uma fração maior do VO2 máximo durante a prova. Esse aqui utiliza uma fração menor, só que o VO2 máximo dele é maior. Então, a gente começa a ver aqui que o VO2 máximo não é a única variável que determina o desempenho. É também o quão econômico é um atleta, tá? Aqui eles têm uma economia similar, porque eles precisam de 60 ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio nessa velocidade. Economia similar, só que esse aqui utiliza uma fração maior durante a prova e ele precisa de um VO2 máximo menor. Esse aqui utiliza uma fração menor e ele precisa de um VO2 máximo maior. Esses dois têm uma economia de corrida similar. Então, o que determina isso aqui para esse atleta é o treinamento e algumas características genéticas e bioquímicas a nível muscular. Então, não é só o VO2 máximo que importa. Ele pode ser importante para o desempenho? Pode. Principalmente nesses casos aqui, onde o atleta utiliza uma fração menor do VO2 máximo. Mas com o treinamento é possível aumentar essa fração de utilização do VO2 máximo e aí, durante a prova, né, melhorar a economia ali de corrida também. E aí o VO2 máximo não é determinante do desempenho. Ele é bem importante, mas não é a única variável que determina isso. Aqui a gente vê o que significa economia de corrida, é um custo energético por uma dada intensidade, um trabalho muscular. No caso aqui, o trabalho muscular, vamos utilizar a velocidade de corrida. O custo energético é o consumo de oxigênio. Aqui a gente vê diferentes níveis de treinamento. O atleta 1 é elite, né, corredores de elite. O 2 é sub-elite. O 3 são de bom nível e o 4 são aqui sujeitos não treinados, tá? Então aqui essa categoria é mínimo, economia o mínimo de consumo de oxigênio por quilômetro aqui, a média e o máximo. Repare aqui para o sujeito de elite, tem sujeitos muito econômicos que utilizam ali entre 163 ml por quilo por quilômetro. Sujeito, a média aqui está em 182 ml por quilo por quilômetro. E aqui o máximo é uns 200 ali, perto de 200 ml por quilo por quilômetro, em termos de consumo de oxigênio. Tá? Aqui está medindo, está demonstrando a economia de movimento para diferentes níveis de treinamento. Então a gente vê que quanto mais treinado, vamos pegar a média aqui, tá? Menor é o custo energético para realizar determinado exercício. Então, os corredores de elite, eles precisam menos de oxigênio por quilômetro em relação aos corredores sub-elite, bons corredores e sujeitos não treinados. Isso, então, significa que num dado
vamos pegar uma velocidade de corrida aí, vamos pegar 15 km por hora. Então, os sujeitos de elite treinados precisam menos oxigênio para essa velocidade, para manter essa velocidade. O VO2 deles é mais baixo nessa velocidade do que sujeitos não treinados. Alguns sujeitos não treinados podem até estar correndo acima do VO2 máximo, né, a 15 km por hora, por exemplo. Então, por que isso acontece? Porque eles têm uma grande capacidade de bombeamento, né, eles pegam o sistema cardiopulmonar já é bem adaptado para captar esse oxigênio do ambiente e transportar. Então, no mesmo quantidade de oxigênio, eles conseguem transportar de maneira mais eficiente, o músculo consegue captar de maneira mais eficiente, eles têm mais mitocôndrias, o maior tamanho de mitocôndrias, e aí facilita a utilização desse oxigênio que chega na fibra muscular. E eles têm mais enzimas do metabolismo aeróbio também, enzimas mitocondriais, que aceleram essas reações e fazem com que eles aproveitem melhor o custo do oxigênio. Além disso, adaptações biomecânicas, melhora da eficiência mecânica elástica do músculo, eles armazenam melhor a energia mecânica elástica na fase excêntrica do exercício, ali na passada da corrida, já foi investigado isso, atletas de elite conseguem aproveitar melhor essa energia potencial elástica, e aí eles, em cada passada, eles utilizam menos energia, principalmente na fase concêntrica do movimento, porque na fase excêntrica eles armazenam mais energia elástica. Aqui a gente vê comparação entre homens e mulheres, com VO2 máximo similar. Então pega homens e mulheres, tá? De elite aqui, corredores, VO2 máximo perto de 70 ml por quilo por minuto, ambos. E aí a gente começa a ver a diferença de economia de movimento. Enquanto no 270 metros por minuto, os homens estão em média aqui num VO2, um custo energético de 47, mais ou menos 46, as mulheres já estão acima dos 50. Então, para várias velocidades, né? Aqui é um teste incremental, vai aumentando 20 metros por minuto, tá? A cada 2 minutos. Então, para um dado VO2, as mulheres atingem uma dada pico de velocidade aqui, uma VVO2 máximo. Aqui a gente vai utilizar bastante esse conceito. A velocidade onde o VO2 máximo é atingido é menor nas mulheres em comparação aos homens, só que ambos têm o mesmo VO2 máximo. No entanto, os homens são mais econômicos. Para uma dada velocidade, uma dada intensidade, trabalho mecânico, eles precisam de menos oxigênio, e aí eles conseguem chegar mais longe no teste, atingir uma velocidade maior, uma intensidade maior, no consumo máximo de oxigênio deles. E para treinamento, a gente vai utilizar bastante essa velocidade, a VVO2 máximo. E essa VVO2 máximo é um indicativo de economia de corrida também. Para atingir meu VO2 máximo, aqui perto de 70 ml por quilo por minuto, as mulheres chegam a mais ou menos 342 ali, metros por minuto, e os homens perto dos 370 metros por minuto. Então, isso é um gráfico que explica a economia de corrida. Aqui um gráfico também bem interessante, pegaram sujeitos com economia de corrida similar. Então, para todas as velocidades, eles têm um custo de oxigênio similar, tanto homens quanto mulheres. No entanto, as mulheres têm um VO2 máximo aqui de perto dos 330 metros por minuto, aqui a 63, 64 ml por quilo por minuto, e os homens vão a perto de 74 ml por quilo por minuto.
e tem uma velocidade maior, onde o VO2 máximo é atingido. Então aqui, no gráfico anterior, pegaram pessoas com VO2 máximo similar, aqui pessoas com economia de corrida similar. Então dá para ver aqui que mesmo pessoas com economia de corrida similar, há diferenças significativas no VO2 máximo. Então aqui pegaram homens e mulheres para mostrar essa diferença. Então os homens tiveram maior VO2 máximo e maior velocidade de VO2 máximo, VVO2 máximo. Então por que isso ocorre? Principalmente por causa de características cardiopulmonares, né? Então os homens tendem a ter maior volume de ejeção, maior débito cardíaco máximo, possivelmente maior capacidade muscular de captar esse oxigênio, maior concentração de enzimas bioquímicas, de enzimas do metabolismo aeróbio e capilarização no músculo, que melhora o tempo de trânsito ali e de troca de carregamento de oxigênio para dentro da fibra muscular. Bom, então, em síntese, o VO2 máximo ele não é determinante da performance, ele é importante, mas não é a única variável que determina. Para se ter um bom desempenho, tem que treinar para utilizar uma fração cada vez maior do VO2 máximo durante a prova. Tem que treinar também para aumentar o VO2 máximo até um dado limite. Quando eu chego nesse limite, eu tenho que melhorar a fração de utilização desse VO2 máximo durante a prova. Tem que melhorar a economia de corrida, ter um menor custo de oxigênio por uma dada velocidade de corrida, aqui no caso da corrida, ou potência, no caso do ciclismo. E eu tenho que fazer testes sistematicamente para ver se eu melhoro essa velocidade onde o VO2 máximo é atingido, porque daí eu possivelmente estou melhorando a economia de movimento. Tá? E pessoas com economia similar podem ter, né, dependendo do sexo, idade, nível de treinamento, características genéticas, elas têm VO2 máximos distinto também. Então aqui, possivelmente, o indivíduo correndo a 80% do VO2 máximo, os homens estariam numa intensidade maior do que na média, né? 80% do VO2 máximo, é 80% dessa velocidade, eles estariam numa intensidade de corrida maior do que 100% do VO2 máximo das mulheres, né? Então, por isso essa vantagem na fração de utilização do VO2 máximo durante a prova. O que importa é a velocidade que eu consigo manter em relação a VVO2 máximo, até porque não é possível manter por longos períodos a VVO2 máximo. Então, na próxima aula nós vamos falar então sobre prescrição de treino utilizando a VVO2 máximo e pico de velocidade em teste progressivo incremental. Um abraço e até a próxima aula. Se você gostou, curta, por favor, compartilhe esse vídeo, que o objetivo aqui é melhorar a disseminação do conteúdo de alta qualidade no treinamento e na educação física. Um abraço e até a próxima aula.